você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Meus queridos, neste mês de aniversário de nossa igreja, nós estamos empenhados numa série de estudos sobre o que é a igreja. O que é a igreja? E a igreja é algo tão sublime, tão especial, que a Bíblia nos oferece várias metáforas para nos ajudar a compreender o que de fato é a igreja. E nesta noite eu gostaria de compartilhar uma reflexão com você sobre a igreja é a família de Deus. Eu convido você para nós dizermos isso juntos. A igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Deus não precisava ter uma família. Deus é soberano e nunca houve coisa alguma da qual Deus necessitasse. Esta é uma verdade central a respeito de Deus. Antes de criar o mundo e os seres humanos, Deus nunca foi um ser solitário. Eu já vi pessoas dizendo assim, Deus criou o ser humano porque Deus tinha essa necessidade de se relacionar com alguém. Não, Deus é soberano. Deus não teve, não tem e nunca terá necessidade alguma, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um ser superior a tudo e a todos. Mas a Bíblia nos diz que Deus quis ter uma família. Então o que Deus fez? Deus criou o universo e Deus preparou o mundo para que os seus filhos pudessem viver neste mundo, formando assim a família de Deus. A humanidade é nada mais, nada menos do que a família que Deus criou para se relacionar com Ele. E mesmo com a desobediência de Adão e Eva, uma história que todos nós praticamente conhecemos, mesmo com a entrada do pecado no mundo, o homem passou a sofrer as consequências do seu pecado, mas ainda assim, Deus não desistiu de continuar amando os seres humanos que Ele criou, e Deus desenvolveu um plano para que nós pudéssemos ser adotados novamente como filhos na sua nova família, que é a igreja. A igreja é hoje a família de Deus. E toda a Bíblia é a história de como Deus está formando a sua grande família espiritual. Eu quero ler um versículo da Bíblia apenas, que está em Efésios 2:19. Esse é um dos versos, para mim, preferido em toda a Bíblia Sagrada, porque fala sobre a igreja nessa perspectiva de uma família. Veja bem o que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes na cidade de Éfeso. Paulo escreveu assim: assim já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, de todas as ideias bíblicas sobre a igreja, eu creio que a ideia mais completa, a mais incrível, a mais ilustre, é a ideia de que a igreja é a família de Deus. Sinceramente, nenhuma outra definição acerca da igreja me encanta mais do que esta. E eu gostaria de fazer algumas considerações para a nossa reflexão sobre a igreja nessa perspectiva de família de Deus. Em primeiro lugar, eu quero considerar o seguinte: como alguém pode fazer parte da família de Deus? Eu queria trabalhar com você com 3 perguntas, e a primeira pergunta será essa: como alguém pode fazer parte da família de Deus? Eu disse ainda há pouco que quando Deus criou os seres humanos, Ele criou os seres humanos para ter um relacionamento familiar com Ele. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, todos os descendentes desse primeiro casal
nasceram já afastados de Deus por causa da tendência para a desobediência, para fazer o que Deus não agrada. Então a humanidade ela está afastada de Deus por natureza, por conta do pecado de nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva. Mas aí surge-nos uma pergunta: como alguém hoje pode fazer parte da família de Deus? Como? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é uma importante pergunta. Será que faz parte da família de Deus quem nasce num país cristão? Será que um filho de pais cristãos também serão naturalmente cristãos? Será que frequentar uma igreja todo domingo, será que isso torna alguém membro da família de Deus? Será que ter sido apresentado na igreja quando nasceu, bebezinho de poucos dias, será que isso torna alguém um membro da família de Deus? Meus queridos, a Bíblia nos garante absolutamente que nenhuma dessas opções pode tornar alguém um membro da família de Deus. Para a gente entender como alguém pode fazer parte da família de Deus, a gente precisa antes entender que nem todo mundo faz parte da família de Deus. Porque nem todo mundo que está neste mundo é filho de Deus. E talvez alguém esteja surpreso agora e dizendo assim: mas não, claro que não. Nem todo mundo que vive nessa terra é filho de Deus. Eu já li uma frase num para-choque de caminhão que dizia assim: se tu és filho de Deus, aqui vai teu irmão. O maior engano que o ser humano pode cometer é achar que nasceu, é um filho de Deus. Por causa do pecado, como disse ainda há pouco, todos os seres humanos são pecadores e nascem deserdados da paternidade divina. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, Paulo disse que por causa do pecado de um, todos os demais nasceram pecadores. Todos os demais se afastaram de Deus. Mas lembra que disse no início que Deus não desistiu dos seres humanos? Deus permitiu que o homem sofresse as consequências do pecado, porém ele apresentou imediatamente, desde o princípio, um plano maravilhoso para restaurar o relacionamento com os seus filhos deserdados por meio de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para vir a este mundo e morrer na cruz do Calvário, para perdão de nossos pecados, para levar sobre ele as culpas de todos os nossos pecados, pecados esses que nos fez ser deserdado da paternidade divina. Jesus veio ao mundo para nos possibilitar sermos filhos de Deus novamente. Essa foi a missão de Jesus, nos possibilitar ser filhos de Deus novamente, nos possibilitar fazer parte da família de Deus. Efésios 1, verso 3, Paulo disse assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. A adoção é algo muito lindo. Um filho adotivo, ele recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, Deus se torna o nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos adotivos, os demais cristãos se tornam nossos irmãos e irmãs, e a igreja se torna na nossa família espiritual.
A única forma de alguém entrar para a família de Deus é pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. É por isso que nós entendemos que, biblicamente falando, uma pessoa deva ser batizada quando ela tem um mínimo de entendimento sobre a fé. É por isso que nós entendemos que é preciso haver uma decisão pessoal, uma decisão voluntária, uma decisão da própria pessoa por querer seguir a fé cristã, a fé em Jesus como seu Salvador. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Você se torna parte de uma família biológica no seu primeiro nascimento, quando você nasce fisicamente, quando você chegou a este mundo. Mas alguém se torna membro da família de Deus apenas depois do seu segundo nascimento, que é a experiência de conversão. A experiência em que a pessoa entende a necessidade de obter perdão de seus pecados, reconhece que é um pecador, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e decide segui-lo aqui nesta terra. Isso chama-se novo nascimento. Somente pelo novo nascimento alguém começa a fazer parte da família de Deus. Deus nos deu o privilégio de poder nascer de novo, de modo que agora nós somos membros da família do próprio Deus. Muito embora o convite para sermos parte da família de Deus seja universal, não se esqueça, há uma condição, e a condição é a fé em Jesus. A condição é a decisão de crer em Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Como alguém pode fazer parte da família de Deus? Somente através do novo nascimento. Eu nasci num país cristão e eu sou cristão. Está completamente enganado. O meu pai é um cristão, eu também sou um cristão. Também está completamente enganado. Eu fui apresentado na igreja quando eu era pequenininho, eu nem lembro disso, mas eu fui apresentado lá, então eu sou um cristão. Engano, grande engano. Apenas através da decisão pessoal, voluntária, que alguém se torna um membro da família de Deus. Uma segunda questão que eu gostaria de, neste momento, levantar com você é essa: quais os privilégios de pertencer à família de Deus? Privilégios. Quando nós cremos em Jesus, nos tornamos filhos adotivos, e como filhos adotivos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. O batismo, que os irmãos estarão testemunhando daqui a pouco, estarão visualizando dentro daquele tanque, aquela lona vai ser levantada e ali dentro tem água, e eu estarei ali com as pessoas que serão batizadas. O batismo que estará acontecendo ali, ele tem o símbolo, o significado dessa nova vida que essas pessoas começarão a viver a partir de então. O batismo, ele ilustra esse novo nascimento, em que as pessoas se tornam filhos adotivos de Deus, passam a fazer parte da família de Deus. Quando a pessoa é mergulhada na água, simboliza que morreu para trás a sua vida pregressa. E quando ela sai da água, esse é um processo rápido, mas quando ela sai da água, simboliza o renascimento para uma nova vida, seguindo agora os passos de Jesus, o Filho perfeito de Deus, o qual nós devemos imitar e procurar viver de um modo semelhante a Ele. Quando a gente entra para essa família de Deus, quando a gente passa por esse ritual do batismo, que é um ensino bíblico, o próprio Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, procurou João Batista, seu primo, e pediu João Batista que o batizasse. João Batista disse: olha, mas por que o Senhor precisa ser batizado? Inclusive eu nem sou digno para fazer isso, porque o Senhor é santo, é perfeito. Mas Jesus se submeteu ao batismo para nos dar o exemplo. Jesus nunca pediu que fizéssemos nada que Ele não tivesse feito primeiro. E
quando Ele nos pede para entrarmos numa água, ainda que fria, é porque um dia Ele também entrou na água. E quando a gente passa por esse ritual, a gente entra para a família de Deus, começa a fazer parte da igreja, e a gente tem alguns privilégios, porque é um privilégio fazer parte da família de Deus. Como membros da família de Deus, um filho adotivo torna-se herdeiro natural da família que o adotou. Você deve conhecer aquela famosa história do filho pródigo, aquele pai que tinha 2 filhos, o mais novo dele pediu ao pai que lhe desse a parte da herança que ele achava que lhe cabia, que lhe pertencia, e o pai lhe deu então a parte da herança. Ele foi embora de casa, foi viver a sua vida, perdeu tudo que tinha, foi trabalhar numa suinocultura, num chiqueiro de porcos, e um dia ele decidiu voltar para casa e pedir perdão ao pai, pedir para ser aceito, pelo menos como empregado. Lucas 15 fala sobre essa história narrada por Jesus. E se você conhece a história, você vai recordar que o filho chegou em humildade pedindo: Pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me como pelo menos um dos teus empregados. Reconheceu a sua condição miserável em que se encontrou por suas escolhas erradas ao longo da vida. Mas a Bíblia nos diz nessa história que esse pai, tipificando, exemplificando o amor de Deus por nós, aquele pai recebeu o filho do jeito que ele voltou. Aquele pai abraçou o filho, aquele pai beijou o filho, mas aquele pai foi tão amoroso para com aquele filho que ele não o deixou do jeito que ele estava. É por isso que a Bíblia nos diz assim: vinde como estás. Mas Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa ficar do jeito que a gente vem. E aquele pai abraça aquele filho, lhe dá um beijo ainda, fedendo a chiqueiro, mas manda que traga logo para ele uma roupa nova, sandálias e um anel no dedo. O anel representava a sua redenção, novamente agora como filho adotado naquela família. Deu a ele roupa e calçado. Aquele pai estava devolvendo àquele filho a dignidade. E naquela família, aquele jovem foi recebido com festa, com muita festa. O pai disse: mate aquele bezerro que estava sendo engordado para uma ocasião especial. A ocasião especial chegou. Esse filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Celebremos. Filhos que estão novamente sendo reingressos na família de Deus. A partir daquele dia, aquele rapaz passou a saber que ele tinha uma família. Depois de viver a experiência terrível da lama do chiqueiro, que representa o lamaçal do pecado deste mundo, aquele jovem agora sabia que tinha uma família, tinha gente por perto, ele tinha verdadeiros amigos, ele tinha amigo para todas as horas, ele tinha gente para dividir as alegrias das horas boas, gente para oferecer um ombro amigo na hora de chorar. É esse tipo de privilégio que nós temos na família de Deus. Ser cristão, ser um crente, é saber que a gente não está sozinho, porque a gente está inserido numa família, a família de Deus, a igreja de Jesus. Há 3 boas razões que nos mostram o grande privilégio que é pertencer à igreja, à família de Deus. A família de Deus nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Queridos, nós precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Alguém poderia dizer assim: eu creio em Deus, eu creio em Jesus como meu Salvador, mas eu vou decidir viver a minha vida isoladamente. Eu não quero comprometimento com nenhum grupo religioso. Eu vou viver a minha vida independente. Eu vou ser um filho de Deus avulso, solitário. Acontece que isso não existe. Deus tem uma família. Deus não tem filhos avulsos por este mundo. Deus não tem filhos que não estejam vinculados à sua família, que é a igreja. Porque nós precisamos
de pessoas à nossa volta, gente perto da gente, porque pessoas perto de nós nos ajudam em nosso crescimento espiritual. Há um benefício mútuo quando a gente se une a outras pessoas numa mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo alvo. Os primeiros crentes da história da igreja, eles entenderam bem isso. Eles perseveravam no ensino, na comunhão e nas orações. Todas essas atividades ofereciam oportunidades para que eles pudessem crescer espiritualmente. O resultado foi que eles viviam cheios de temor e amor, e quando se reuniam, eles louvavam a Deus pela graça que encontravam entre si uns com os outros. Ser crente significa sermos comprometidos uns com os outros, na mesma intensidade em que somos comprometidos com Jesus Cristo. O primeiro benefício que a igreja traz para nós, ela nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Mas a família de Deus também nos ajuda a não cairmos. Qualquer um de nós corre o risco de dar um deslize a qualquer momento. E Deus é tão ciente disso que Ele nos atribui a responsabilidade de ajudar uns aos outros a não cair e até se cair, ajudarmos uns aos outros a se levantar. Eclesiastes 4 nos diz assim, verso 9: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A família de Deus nos ajuda a não cairmos, e até se cairmos, ela nos ajuda a nos levantarmos. O pensamento de que não é da sua conta, não é um pensamento cristão. Nós somos chamados a nos envolver um na vida dos outros. Não é por acaso, meus queridos, que um cristão que se afunda na lama do pecado e se afasta da presença de Deus, antes ele tenha se afastado da família de Deus. Satanás, ele sabe que um crente sozinho, ele é presa fácil diante das suas estratégias e armadilhas. Por isso que o diabo é louco de paixão por crentes que se envolvem pouco com a igreja. Ele tem preferência por crentes que trocam as reuniões com a família de Deus, com a cama no domingo até mais tarde, com a Fórmula 1, com o futebol, pelas novelas de meio de semana, pelo Facebook, pelo WhatsApp. A família de Deus nos ajuda a não cairmos. É um grande benefício que traz para a nossa vida. A família de Deus nos ajuda também, meus queridos, nas horas difíceis. É muito bom saber que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. E a Bíblia nos ordena: alegrai-vos com os que se alegram. Quem completa? Chorai com os que choram. Romanos 12:15. Se nós estamos envolvidos na família de Deus, nós experimentamos disso. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. 1 Coríntios 12, verso 26, Paulo disse: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A igreja é a nossa família espiritual com a qual podemos dividir momentos alegres, comemorar aniversário, festejar as conquistas, a realização de sonhos. Como é bom ter alguém com quem a gente pode dividir a nossa alegria. Sabe, no contato com as pessoas, com as famílias, o quão gostoso é ver pessoas que estão conquistando coisas e estão alegres com isso, e estão dividindo isso com outras pessoas. Estão dividindo as suas alegrias. Como isso é bacana. Não para poder provocar alguém ou causar inveja em alguém, nada disso. Mas como é bom se alegrar e ter amigos com os quais a gente pode se alegrar com eles. Na igreja a gente pode ter esse tipo de pessoa.
com as quais a gente se alegra. Mas não apenas isso, como é bom podermos dividir os nossos momentos difíceis, momentos de choro, momentos de tristezas. É verdade, gente, que muitas vezes a vida é muito dura conosco. É verdade que muitas vezes nós precisamos de alguém que possa, pelo menos, quem sabe, nos ouvir. É verdade que nós precisamos, às vezes, de uma pessoa que possa, pelo menos, nos dar ou nos emprestar o seu ombro, um ombro amigo. Como o mundo está carente hoje de pessoas que têm relacionamentos sinceros, que podem dividir, de fato, as tristezas e as lágrimas uns com os outros. Quantas pessoas hoje têm no seu contato de Facebook 500, 1000 amigos, mas há momentos difíceis em que atravessa, em que tudo que ela precisa não é de um amigo virtual, mas um amigo pessoal. Alguém com quem se pode, de fato, chorar. E a Bíblia está dizendo que na família de Deus nós encontramos pessoas que podem chorar conosco. Deus nos dá o privilégio de contar com pessoas nas horas difíceis. Na hora que chega a enfermidade, na hora que vem o luto, vem as crises familiares, crise financeira e outras tempestades. Dias atrás, um irmão de nossa igreja, irmão Elias Suzano, estava no hospital. Quantos irmãos puderam estar lá de acompanhante com ele, podendo abençoar a vida dele? Passando lá meio-dia, uma noite toda. Gente com quem a gente pode contar. Igreja é isso, é a família de Deus. Nós estamos todos no mesmo barco, e o problema de um é um problema de todos, pois somos um por todos e todos por um. Em terceiro lugar, eu quero considerar ainda para nossa reflexão essa última pergunta: qual a responsabilidade de um membro da família de Deus? Como fazer parte da família de Deus? Quais os privilégios de pertencer à família de Deus? Agora, qual a responsabilidade de um membro da família de Deus? Eu acabo de falar de privilégios, e de fato é bom a gente ouvir sobre privilégios. Os privilégios nos mostram os bônus que a família de Deus nos oferece. Mas todo privilégio, ele traz consigo também responsabilidades. Todo bônus, ele gera também algum tipo de ônus. Fazer parte da família de Deus implica em sérias responsabilidades. E talvez essa seja uma questão na qual as pessoas têm se esbarrado, porque vivemos num tempo em que as pessoas não querem muito compromisso. Vivemos num tempo em que tem sido marcado pelo descompromisso. As pessoas querem ter uma família, mas não querem ter compromisso com a família. As pessoas querem ter uma casa, mas não querem ter responsabilidades com essa casa. Comprometimento tem sido algo escasso nos dias de hoje. Tem gente que quer morar junto, mas não quer assinar um papel de casamento, para demonstrar para o mundo inteiro que não apenas tem um relacionamento, mas tem um compromisso de aliança através do casamento. Falta de comprometimento. E a respeito da fé, quantas pessoas afirmam que creem em Deus, que têm Jesus no seu coração, que o têm como seu Salvador, mas falta o compromisso maior, talvez pelo peso da responsabilidade, porque de fato há. Qual a responsabilidade de um membro da família de Deus? A participação ativa na vida da igreja. Participar dos cultos regulares, se envolver com serviços. Hebreus 10, 25 nos diz assim a palavra: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A nossa igreja tem uma agenda de atividades bem tranquila, muito tranquila. Nós temos cultos aos domingos de manhã e cultos aos domingos à noite. Alguém outro dia perguntou assim: pastor, se eu venho ao culto de manhã, eu tenho que vir no culto de noite? Eu disse: não, você não precisa vir no culto da noite. Você vem de manhã e fica para o culto da noite. Pronto. A gente arruma algum colchão, algum lugar, alguma coisa assim. A cozinha sempre tem uns biscoitinhos, um café, dá para passar o dia. Se eu venho de manhã, eu não preciso vir à noite, por quê? Se eu venho no culto de domingo, eu não preciso vir à quarta, por quê? Qual é o meu nível de comprometimento com essa família? Como disse ainda há pouco, a nossa agenda de atividades ela é bem tranquila. Sabe por quê? Porque lá no livro de Atos, quando a igreja começou, não era esse negócio de domingo de manhã, domingo de noite, quarta e pequeno grupo, uma reuniãozinha no meio de semana só, não. Era todos os dias. Todos os dias a igreja de Atos se reunia diariamente, sem carro, sem moto, indo a pé ou a cavalo. Ser membro da família de Deus implica em participar ativamente. Ativamente. Eu tenho, meus irmãos, uma preocupação constante sobre a nossa igreja. Sabe qual? Pelo nosso tamanho, nós somos uma igreja que passamos a correr um grande perigo. Qual perigo? Por causa de nosso tamanho, nós nos tornamos uma igreja onde é possível algumas pessoas se esconderem no meio da multidão. São pessoas que se tornam membros, são pessoas que são batizadas, passam a ter o seu nome na lista de membros da igreja local, mas que não se envolvem muito. Infelizmente, muitas pessoas equivocadas a respeito do que seja pertencer à família de Deus, à igreja de Deus, muitas vezes procuram alguma igreja fazendo aquela pergunta: o que essa igreja pode fazer por mim? Muitas pessoas egoisticamente, elas buscam uma igreja com esse pensamento. São pessoas que querem a igreja que lhes dê os maiores benefícios com o menor custo. A pergunta certa não é o que essa igreja pode fazer por mim. A pergunta certa é o que eu posso fazer por essa igreja. E a pergunta mais certa ainda é o que eu devo fazer por essa igreja. Tem muita coisa que a gente pode e deve fazer por essa igreja, pela família de Deus, pelo povo de Deus. Quando nós preparamos os nossos irmãos para serem batizados, a gente estuda algumas semanas a respeito do nível de compromisso que deve crescer quando a gente se torna um membro da igreja. E há uma parte em que eu chamo de pacto de membresia. Um pacto. Ninguém é obrigado a assinar nada, não é nada disso, apenas princípios que a gente transmite a eles. Todo membro da igreja deve se comprometer. Primeiro, em proteger a comunhão da igreja. É responsabilidade de cada membro da igreja proteger a comunhão da igreja. Como que se faz isso? Agindo em amor uns com os outros, recusando maledicência, fofoca, obedecendo e seguindo os líderes. Dessa forma a gente protege a comunhão da igreja, porque a igreja se torna nossa família. Nossa família. Um outro compromisso também, que é de responsabilidade de um membro da família de Deus, promover o crescimento da igreja. Como? Orando pelo seu crescimento,
convidando os não crentes ainda para virem à igreja, recebendo com carinho os convidados. Isso é, de alguma maneira, contribuir para o crescimento da igreja. Nós deveríamos estar orando todos os dias, pedindo a Deus pelo crescimento da nossa igreja. Terceiro, servir em um ministério da igreja, descobrindo os nossos dons, os nossos talentos, sendo equipado para servir, desenvolvendo um coração de servo. E por último, testemunhando a fé, frequentando assiduamente, vivendo de modo exemplar, contribuindo financeiramente para o sustento da igreja, para que a igreja tenha a sua estrutura toda em funcionamento. Lembre-se da pergunta certa. Vocês que estão chegando agora para ser membro da igreja, a começar daqueles que são ainda criança, não é o que essa igreja pode fazer por mim, o que eu posso fazer pela minha igreja. Essa é uma responsabilidade de um membro da família de Deus. Eu quero terminar esta reflexão com duas importantes perguntas. Primeiro, se você já faz parte da igreja, a família de Deus, se você já foi batizado, o quanto você tem sido grato e vivido em gratidão por este grande privilégio? O quanto você tem sido grato pelo fato de ter uma família espiritual, onde você pode se reunir e sabe que pode contar com pessoas para se alegrar com você e para chorar com você. Que nós possamos agradecer a Deus por ter preparado para nós, em se tratando aqui do nosso caso, ter preparado para nós a IBC, a Igreja Batista SEAB, um lugar especial de pessoas vivendo a vida em família. O quanto a gente precisa ser grato a Deus por esse grande privilégio, pertencermos a uma igreja tão amável. Gente, essa é a 5ª igreja a qual eu tenho o privilégio de pertencer a ela, igreja local, igreja que se reúne num determinado endereço. Como é bom pertencer a esta família, como é bom pertencer a esse grupo de irmãos, onde a gente sente o amor genuíno, o amor verdadeiro. Eu fico encantado a cada dia. Há 8 anos eu estava chegando para começar a conhecer essa família, cujo amor vai crescendo a cada dia. Segunda pergunta: se você entendeu já a mensagem do Evangelho, se você já decidiu pela fé crer em Jesus, mas ainda não foi batizado, ainda não decidiu obedecer a esse ato simbólico do seu novo nascimento, a pergunta que eu faço é: o que você está esperando? É verdade, meu querido, que o batismo não salva. O batismo em si não salva. Mas um salvo, se ele tem tempo, se Deus está dando tempo para ele, então ele deve ser batizado para demonstrar a todas as pessoas a sua fé em Jesus e se integrar à igreja, à família de Deus. Hoje nós aprendemos que a igreja é a família de Deus, que verdade gloriosa. E se você já tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, tome também essa decisão de demonstrar a sua fé por meio do batismo, de que você nasceu de novo e agora você fará parte da família de Deus. Em algum momento da sua vida, não adie mais, decida ser batizado para você professar a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Não perca tempo, não desperdice seu tempo, venha para a família de Deus. E repito, você que já é membro da família de Deus, seja da Igreja Batista SEAB ou de alguma outra igreja que faz parte da grande família de Deus, agradeça a Deus por Ele ter preparado uma família espiritual para receber você. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique bem guardada no seu coração. Amém.